Sejam bem-vindos ao Quarteto Podcast. Viemos falar sobre a importância cultural de Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga, que mudaram e mudam até hoje o Brasil. Com grandes obras revolucionárias que lutaram muito por causa de suas histórias, por esses e outros personagens que temos orgulho de dizermos que somos brasileiros. Com tanta riqueza artística, esse é o país que vou lutar e mostrar sua arte para todos, para entenderem a grandeza do nosso povo. Então vamos lá. Corajosa, Chiquinha ousou viver uma liberdade impensável para as mulheres no seu tempo e foi fundamental a importância na luta pela emancipação feminina, tornando-se uma mulher vanguardista numa época em que as mulheres tinham o papel secundário de esposa e mãe. Ela recusou esses papéis tradicionais da mulher e criou um novo papel social, de profissional da música. Chiquinha Gonzaga viveu num período em que a identidade musical brasileira estava nascendo. Trabalhou incansavelmente na criação de um ritmo que fosse considerado autenticamente brasileiro. Deixou como obra fundamental para a formação da música brasileira mais ou menos 2.000 composições em gêneros variados, como valsas, polcas, tangos, marchas, entre outras, além de quase 70 musicadas para o teatro, tornando-se pioneira nessa área. Ao analisar o caráter em suas obras, é notável que o inovador, a partir de viés musicais e comportamental, dá para ver a força dessa mulher, todo o peso que carrega, uma guerreira que vai ser eternizada em nossas palavras. Todos conhecem a clássica obra Alas que eu quero passar, assim começa a música mais famosa de uma das maiores compositoras brasileiras, Neves Gonzaga ou simplesmente Chiquinha Gonzaga. Esse verso cai muito bem como lema de vida dela, nascida em uma época em que a mulher não tinha voz e nem muitas escolhas. Chiquinha, com coragem e determinação, abre alas, tanto no terreno musical quanto social, e foi justamente o modo como viveu e quebrou os paradigmas femininos sociais, políticos e culturais, que mostram sua importância a todos e devemos passar a todos sua grande história. Depois dessa grande apresentação de Chiquinha Gonzaga, notamos sua grande importância. Agora vamos falar um pouco sobre Machado de Assis, um homem muito importante para o Brasil. Fique agora com nossa contribuição de Machadinho. Machado de Assis, um grande escritor extremamente famoso no mundo todo por seus contos, que tem muito do seu passado ou parte dele representado em suas obras. Esse grande escritor nasceu no século XIX, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança da política no país quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do XX, tendo sido grande comentador e relatador dos eventos políticos sociais de sua época. E é notável que ele era muito interessado pela boêmia e pela corte. Lutou para substituir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura da capital brasileira. Nascido em uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade. Para o considerado crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Junto de outros grandes estudiosos, filho de um descendente de negros, alforriados e de uma lavadeira portuguesa. Para isso, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e conseguindo precoce notoriedade em jornais onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Machado de Assis pôde assistir durante a sua vida às enormes mudanças históricas na política, na economia e na sociedade brasileira. Em sua maturidade, reunindo intelectuais e colegas próximos, fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. A extensa obra machadiana constitui-se de 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais 600 crônicas. Machado de Assis é considerado o introdutor do realismo do Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse romance é posto ao lado de todas suas produções posteriores, Quincas Borba, Dom Casmurro,
Esaú, Jacó e Memorial de Ares, mundialmente conhecidas, em que nota-se traços de crítica social, ironia e até pessimismo, embora não haja rompimento de resíduos românticos. Dessa fase, os críticos destacam que suas melhores obras são as do que se passou a chamar de trilogia realista. Sua primeira fase literária é constituída de obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Laia Garcia, onde nota-se características herdadas do romantismo, ou convencionalismo, como prefere a crítica moderna. Sua obra foi de fundamental importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX, XX e XXI, sendo utilizadas até hoje como de grande interesse acadêmico e público para entender o Brasil e o mundo. Influenciou grandes nomes das letras como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, John Bart, Donald Barthelme e muitos outros. Ainda em vida, alcançou a fama e prestígio pelo Brasil e países vizinhos. Obrigado por apreciar nosso podcast e a cultura brasileira. Seja bem-vindo para revisar um pouco deste grande mundo e a história brasileira, de grande peso até hoje. Até a próxima!